A professora pediu quem quisesse do grupo compartilhar a história, eu quero compartilhar a minha. Eu conheci a professora 2 anos atrás. Ela tinha feito uma promoção de leitura de registros, R$ 33. E até a pessoa que me indicou, que pagou. Eu fiz sem saber muito o que era. Quando eu fiz, parecia uma leitura de baralho. E ela explicou que o baralho cigano também é um jeito de fazer leituras de registro, a caixa. E eu aproveitei a oportunidade. No outro dia, ela me procurou para saber como é que eu estava. E uma semana depois, ela me procurou de novo para saber como que eu estava, se eu precisava conversar. E ela conversou comigo e não me cobrou. Isso já era um pouco diferente dos outros tratamentos que eu já recebi, porque na constelação mesmo, quando a gente termina a constelação, fala que não pode mais tocar no assunto e tem que esquecer. E ela não esqueceu. Eu cheguei a fazer outras leituras também com ela. Um dia eu fui fazer uma leitura e ela disse que a gente não precisava de fazer leitura, a gente precisava de conversar. E assim a gente foi conversar. Então ela me pediu para contar a minha história. E depois ela disse que a minha história parecia com a dela. E então eu vou contar a minha história. Eu nasci numa cidade grande, eu tenho 3 irmãos. Nós somos uma família de 4 irmãos. Eu sou a terceira irmã da família. E eu tenho meu pai e eu tenho minha mãe. E nós estudamos em escolas boas. Nós íamos no cinema, no clube, teatro, bons restaurantes. E os meus pais eram evangélicos. Então, a gente cresceu lendo a Bíblia, muito religiosos. E eu achava que nós éramos muito amados. Ah, eu achava que eu era muito amada. E eu era a mais rápida da família, a mais ágil. Então, algumas coisas da casa eu que fazia. Se precisasse ir no mercadinho comprar alguma coisa, eu ia. Se precisasse comprar um pão, eu ia. E o meu irmão mais velho, ele era homem, então ele tinha uns privilégios, porque a minha família é muito tradicional. Então ele tinha uns privilégios por ser homem. Ele não ajudava nada em casa, eu que engraxava o sapato dele. E a minha irmã, que era mais velha que eu, ela era um pouco doente. Então algumas coisas ela não fazia. E a minha irmã mais nova era muito nova. Então, eu que limpava a casa, eu que passava roupa. Mas a gente tinha empregado em casa. Mas a minha mãe falava que eu tinha que fazer essas coisas para aprender quando eu casasse. E eu tinha que fazer essas coisas. Só que os meus irmãos não faziam nada dessas tarefas, só eu. A minha mãe, ela justificava assim, que os empregados, eles não são nossos escravos. Então eu precisava ajudar. Só que ninguém mais da família ajudava, só eu. Então, até assim, cada um na casa tinha que arrumar sua cama, mas a minha irmã mais velha não arrumava, eu que arrumava a casa. Cada um da casa pega o seu prato depois do almoço e coloca na pia. Mas eu que tinha que fazer para minha irmã mais nova, porque ela era mais nova, e a minha irmã mais velha, porque ela era muito depressiva. O meu irmão, logo ele ganhou o mundo. Ele fez 18 anos, foi servir o exército, foi trabalhar, fui cuidar das coisas dele. Eu, quando fiz 18 anos, os meus pais tiveram um problema financeiro e eu era muito evangélica. Aí, a pastora da igreja profetizou que eu ia ser o esteio da minha família, o arrimo da minha família. E eu achei aquilo muito bonito, eu achei aquilo muito abençoado, eu me senti muito especial. Mas depois a professora me levou a ver que isso foi a minha condenação, porque eu imaginei que sustentar meus pais e as minhas irmãs financeiramente era bênção de Deus para minha vida. Então, eu trabalhei muito para sustentar meus pais. Cada um tinha seu salário, mas eles foram se endividando. E eu dava tudo que eu tinha para ajudar, achando que eu estava sendo bênção. Então, o dinheiro dos meus pais nunca dava para nada.
A minha irmã logo teve a depressão, então ela não saía mais de casa. Tinha dia que nem tomava banho. O meu irmão já estava cuidando da vida dele, já tinha filhos. E a minha irmã mais nova foi cuidar da vida dela. Foi fazer faculdade em outra cidade. E eu fiquei ali, trabalhando para sustentar a casa, achando que era bênção de Deus. Então, quando os meus pais aposentaram, a minha irmã ficou em casa cuidando dos meus pais. Isso também se tornou um problema para mim. Por quê? Porque ela era a filha amada, que abnegou de tudo para cuidar dos pais, que não casou cuidando dos pais. E eu era a filha que saiu de casa e não se importava com os pais. Mas eu saí de casa para trabalhar. Os anos foram se passando, eu me casei, tive meus filhos, mas continuei trabalhando para sustentar a casa dos meus pais. E eu me divorciei e voltei para a casa dos meus pais e continuei trabalhando e sustentando meus pais e a minha irmã. A minha irmã doente continuava ali, dando a vida para cuidar dos meus pais dentro de casa. Então eu passei a achar que eu era uma pessoa ruim, porque eu saía de casa para trabalhar. Mas às vezes eu saía de casa com meus filhos para ir num circo, num cinema. Eu tinha uma vida fora de casa, a minha irmã não tinha. Quando meu filho mais velho ficou adolescente, a minha mãe disse que estava na hora dele também começar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Mas foi aí que a chave virou na minha cabeça. Isso me incomodou muito e foi quando eu fui indicada para a professora. Depois que ela fez 5 leituras comigo, foi o dia que ela não quis mais fazer leitura. E ela perguntou assim para mim, por que que meu filho estava na terceira margem do rio, esperando para entrar no barco. Eu não entendi essa metáfora e ela me mostrou esse conto da terceira margem do rio. E eu percebi isso, que eu queria sair daquela vidinha, mas para eu sair, o meu filho ia ter que ficar nesse lugar e ele ainda adolescente. Então, eu cuidei dos meus pais, dos meus irmãos até agora, né? Cuidei para que meu irmão mais velho levasse a vida que ele queria, para que a minha irmã mais nova levasse a vida que ela queria, e eu estava ali sendo a escrava. E para eu sair dessa vida, o meu filho tinha que entrar nesse lugar que eu tinha assumido. Então, a professora chacoalhou minha cabeça, né? E ela me fez ver isso e eu decidi romper com esse ciclo. Foi quando ela me convidou para fazer um curso sobre prosperidade. Esse curso era muito diferente dos outros porque ele falava sobre ganhar dinheiro, mas ele falava sobre não ter coisas. E isso me incomodou muito porque eu passei a vida inteira abrindo mão de ter coisas para ser próspera, para pagar contas. Então eu achei que o dia que eu tivesse a minha independência, eu ia ter muitas coisas. E durante o curso e depois, né, nessas conversas que a gente teve, ela dizia assim, lá onde o Criador está, não tem nada. E lá não tem nada porque ele já tem tudo. Ele é pleno e ele não tem falta de nada. E ela foi me explicando isso, que ser próspero é não sentir falta de nada. Então eu não era próspera porque eu ganhava dinheiro, mas eu tinha falta de tudo. E eu refiz esse curso algumas vezes. Toda vez que tem uma turma gratuita eu faço. Então, dessa última vez, já na metade do curso, na quinta aula mais ou menos, eu estava conversando com ela numa videochamada e eu vi que a parede da casa dela estava totalmente vazia. E eu perguntei, mas professora, cadê suas coisas? E ela disse, são coisas, eu me desapeguei de tudo. Então ela me mostrou a casa e a casa toda também estava quase vazia. Então eu disse, professora, mas você se livrou de tudo. Você se livrou das suas coisas, você não tem nada, você está ficando doida. E ela respondeu assim para mim: na minha vida nova não cabem essas coisas velhas. Isso mexeu muito comigo. Desde essa última conversa, muitas coisas estão mexendo na minha consciência, porque
Eu achava que eu era a salvadora da minha família, o arrimo, a base, que a minha família não andaria sem mim, que a minha irmã me amava tanto, que eu precisava ser a escrava dela, da minha mãe, do meu pai, para retribuir todo o amor que eles me deram, e eu descobri que eu não sabia nem o que era amor. Então, às vezes, eu olho para os meus irmãos, o irmão mais velho e a irmã mais nova, que eles se casaram, estão levando a vida deles longe. Eu me pergunto, mas por que que eles não me ajudam? Às vezes eu preciso de dinheiro para comprar remédio para os meus pais, por que que eles não me dão? E eu falei isso para a professora e a professora disse que eles estão cuidando da vida deles. E nenhum deles vai sair da vida deles para cuidar dos meus pais. E aí eu que entendi que eu não deveria estar cuidando dos meus pais, né? Que o que eu aprendi da constelação era isso, que o filho não se torna pai jamais. O filho continua sendo filho. Então, nas constelações e aqui nas aulas da professora, eu entendi que eu assumi esse lugar de pai e de mãe dos meus pais e eu fico ali cuidando, querendo controlar a vida deles, falando que os filhos viram pai. E aí até a professora falou para mim que existem lugares onde meus pais poderiam morar e que eles teriam mais amparo, diversão, lazer, cuidados. E a professora disse assim para mim: você não é médica, você não é enfermeira, nem psicóloga, nem geriatra, nem nutricionista, nem fisioterapeuta, nem psiquiatra. Você não dá conta de fazer isso tudo. E ela disse para mim: talvez você esteja até sendo egoísta de impedir que os seus pais tenham um cuidado melhor, para você continuar carregando essa medalha de salvadora da família, que abnegou de tudo para cuidar dos seus pais e da sua irmã e da casa dos seus pais. Então, talvez estivesse na hora de você deixar os seus pais serem os idosos, que têm uma aposentadoria que é boa o suficiente para eles tocarem a vida deles. E isso me doeu muito, porque eu jamais pensaria em colocar meus pais num asilo. E depois ela me deu essa tarefa de visitar os lares de idosos que tem na minha cidade, porque eu moro numa cidade grande com muitos recursos, né? Então tem lares de todos os preços. E eu fui em alguns e vi que são todos menores do que eu ofereço para os meus pais. Então, eu comprei uma mentira da igreja e dos meus pais, que eu era o esteio, o arrimo, que isso era a profecia de Deus. E eu acho que era isso. Lá na constelação, quando o constelador falava que eu queria inverter papéis, porque os meus pais eram a base de onde eu saí, e eu achava que eu que era a base, eu que era o esteio. E eu fiquei muito magoada com os meus irmãos, porque eles não me dão apoio. E às vezes eles falam que eles têm direito a coisas que eu acho que seriam as minhas coisas, porque todo mundo foi embora. Eu que fiquei trabalhando, ficou a minha irmã, e eu já queria cuidar dela também. Então, aquele dia que a professora não quis ler os registros, ela falou assim: eu acho que você precisa de um advogado para explicar para você qual que é o seu papel nessa família, do ponto de vista da justiça, qual que é o direito dos seus irmãos, porque eles têm o direito deles, e qual que é o seu dever como filho de idoso. Essa conversa me machucou muito, mas como a professora me disse no dia, eu já tinha uma quantidade de consciência para absorver o que ela estava me falando. Então, o meu relato nesse curso de prosperidade, o que eu aprendi até agora, é que eu não sou uma pessoa próspera financeiramente, porque enquanto eu não abrir os olhos e perceber que os meus pais dão conta de cuidar da vida deles, e que eu estou sendo egoísta de abrir mão da minha vida para eles me reconhecerem, para os meus irmãos me reconhecerem. Enquanto eu estiver querendo ser a mãe e o pai dos meus pais, dessa forma exagerada, eu não vou prosperar. Igual a professora explicou, existe o Estatuto do Idoso e eu sou responsável pelos meus pais juridicamente, emocionalmente falando.
existe uma quantia de responsabilidade minha pelos meus pais, mas isso nunca vai fazer com que eles sejam meus filhos e eu seja a mãe. Então eu preciso entender o que é meu como filha e o que é deles como pais. E eu dou banho na minha mãe, eu dou banho no meu pai. Não é isso que faz de mim o pai. Eles precisam de alguém para dar banho. Mas o que faz de mim o pai é quando eu acho que só eu que sei dar banho. Que não tem um enfermeiro, um cuidador, uma instituição apta para cuidar dele. E eu quero ser o pai quando eu acho que eu tenho que decidir o que fazer com o dinheiro. Então eu contrato um cuidador, uma enfermeira, mas a minha função era administrar. Prover uma casa para o meu pai que tem uma equipe capaz de escolher o melhor cuidador, o melhor fisioterapeuta. Meu pai tem Parkinson, então ele precisa de alguém olhando para ele 24 horas por dia e eu não dou conta. Eu não sou onisciente, eu não sou onipresente. Então, a minha tarefa dentro desse curso de prosperidade agora é de pouquinho em pouquinho eu abrir mão de ser o pai e a mãe dos meus pais e permitir que meu pai receba o cuidado das pessoas que foram profissionalmente preparadas para cuidar dele. E eu não estou pronta para colocar meu pai e minha mãe numa instituição para idosos. Então, eu vou delegar de pouquinho em pouquinho, organizar minha vida, organizar minhas contas, organizar meus gastos, perceber aonde que eu exagero nos meus gastos, de pouquinho em pouquinho, assumir o controle das minhas finanças. Então, esse curso está sendo bom. Ele está me mostrando coisinhas que eu posso abrir mão, desapegar. Que não são só as coisas que estão dentro da gaveta, que eu estou me desapegando também, mas as coisas que estão dentro da minha alma, os meus conceitos, os meus preconceitos, o que eu achava que é amor e não é. Então, obrigada, grupo, e obrigada, professora.